em 1 Pedro, capítulo 1, eu quero ler a partir do versículo 13. Hoje à noite eu quero começar a falar com você sobre o terceiro tema para entendermos sobre salvação, que é a santificação. Quero relembrar aí os irmãos, nós estamos vendo uma série sobre a armadura de Deus, e a parte da armadura que estamos vendo agora é o capacete da salvação. O capacete da salvação, segundo o texto bíblico, é a proteção sobre a mente, e é na mente de cada um que tem que estar inserido o entendimento da salvação. O entendimento da salvação protegerá você e dará a você capacidade de permanecer na batalha e lutar ainda mais. Nós listamos que a prática desse assunto é que quando o soldado romano estava na batalha, a indumentária que é citada em Efésios 6 é a indumentária do soldado romano. O escudo da fé que Paulo fala, ele está levando em consideração o escudo romano, que era grande e retangular, que cobria todo o corpo do soldado, bastava ele se agachar pelo menos 30 ou 50 centímetros. Todo o corpo dele ficava coberto e protegido. O soldado romano, então, com seu capacete, depois de se posicionar, ele poderia estender a cabeça acima do escudo ou do lado do escudo para ver o campo de batalha e poder então avançar quando necessário. Aliás, os soldados romanos tinham um costume, isso copiado de um outro exército antigo, o exército dos gregos, que era se juntarem lado a lado, um protegendo o outro, sempre um preocupado em proteger o seu lado direito, e sucessivamente faziam um círculo, e então esse círculo era considerado inquebrável, intransponível no campo de batalha. Os soldados que ficavam atrás, eles faziam a cobertura de cima, e então eles iam em formato retangular também, se movimentando no campo de batalha, e toda pessoa que se aproximava, abria-se uma pequena fresta nessa organização dos soldados, e então essa pessoa era atingida pelo soldado que ficava atrás. Os romanos venceram muitas dezenas de exércitos dessa forma. E Paulo utiliza desse soldado tão capacitado para falar da batalha espiritual. Eu não estou dizendo, irmãos, que algo espiritual no que era utilizado pelos romanos, mas eu estou falando que Paulo utilizou da figura de linguagem para explicar as coisas espirituais. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Diga amém. Então, perceba, por mais que você esteja protegido com o escudo da fé, Paulo diz que você tem que ter na cabeça o capacete da salvação. Eu não preciso ler o texto, todos nós já conhecemos muito bem o versículo 17 do capítulo 6 de Efésios. Tomai o capacete da salvação. Muito bem, e eu listei que o assunto salvação compreende 4 temas. O primeiro qual é? Qual é o primeiro? Quem lembra aí? Como é que é? A regeneração. Depois, segundo, é a justificação. E o terceiro assunto é a santificação. O quarto tema é a glorificação. Pastor, a glorificação, como é que é esse assunto? Muito bem, você vai esperar e nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Apenas eu quero aqui fazer o apanhado de que essa pessoa no campo de batalha, ela precisa compreender bem o que é a salvação, porque é nessa que o inimigo consegue, a falta de conhecimento é nessa que o inimigo consegue plantar a semente dele. Entenda, se eu sei que sou salvo,
eu preciso compreender que essa salvação, ela é algo extremamente potente, que foi feita por Deus, que é a regeneração, a justificação e agora a santificação. Para os irmãos terem uma ideia, esse assunto, a santificação, ele está compreendido da seguinte forma na teologia. A santificação, ela pode ser definida como a obra graciosa do Espírito Santo, mediante a qual ele liberta o pecador justificado da poluição do pecado. Entenda, da poluição do pecado. Renova toda a sua natureza, o capacita a viver uma vida cristã autêntica. Isso você vai encontrar na maior parte dos escritos, dos dicionários, que vão dar a definição de santificação. Aqui, agora, eu estou falando da santificação que foi promovida por Deus. Para você ter uma ideia, isso aconteceu quando você foi salvo. O Espírito Santo, quando veio morar em você, ele está declarando que separou você e separou você para Deus. O que é a santificação? O que é ser santo? Ser santo significa ser separado para Deus e distante do pecado. Você está separado do pecado e separado para Deus. Você não tem conexão com o pecado por vontade própria, por decisão, por planejamento, mas você está convicto de que você foi separado por Deus, para Deus, e a sua vida deve viver para a glória de Deus. Amém, meu irmão? Isso significa que nos seus planos, você deve ter sempre o planejamento de estar diante dEle, de buscar a Ele, de exaltar a Ele. Vou dar um exemplo para você aí, do contrário disso, que é o feriado que está se aproximando, aonde pessoas passaram, pelo menos aqui na capital, tem pessoas que passaram o ano todo projetando-se para participar da festa da carne. Ela planejou, investiu dinheiro, em se tratando da escola de samba, então, declaradamente, aí alguém vem dizer, pastor, mas é um emprego, é um negócio, né? É um emprego. Tudo bem, eu estou dizendo que a pessoa se planejou, investiu tempo, investiu dinheiro para participar de um evento. Ela se separou para, os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo? Ela investiu tempo, ela planejou, só que para a direção errada, para a direção contrária ao que nós estamos falando. Nós que somos crentes, fomos separados para Deus, separados do pecado e vivemos para Deus. Por isso não tem sentido alguém dizer que serve ao Senhor e permanece caminhando no pecado, planejando o pecado. E aí, é claro, se você é crente, nesse feriado você está planejando, por exemplo, ficar diante da TV assistindo as pessoas que separaram seu tempo o ano todo, alguns em especial que são voltados para esse assunto, trabalham ao redor disso, você está terminantemente errado, né? Porque o meu tempo eu não devo injetar para nutrir a minha mente, o meu coração com aquilo que não glorifica a Deus. Isso inclui desde assistir o desfile, desde de ouvir e desde participar de alguma forma. Por quê? Porque sua mente e seu coração são um recipiente. E esse recipiente precisa ser cheio com coisas que exaltam o nome do Senhor. Alguém já me perguntou assim, pastor, eu sou crente, eu posso ouvir música do mundo? Eu digo, meu irmão, se no final você me provar que alguma coisa lá glorificou a Deus, aí a gente conversa. Claro que você não vai conseguir fazer isso, né? Por exemplo, a maior parte das músicas sempre envolve a vida humana. Como assim? Principalmente se for o sertanejo assim, atual ou universitário, vai sempre envolver desilusões amorosas.
E as pessoas se envolvem, gostam, porque se identificam. Eu já tive uma desilusão assim, essa música fala muito ao meu coração. Eu gostei muito dessa música. E outras já são descaradamente, declaradamente, proferindo questões obscenas, que aí é o caso do funk e tantas outras coisas que os irmãos podem perceber claramente que é problema. Então, eu estou falando daquilo que nós fomos separados para e separados do pecado para Deus. Então, nós estamos aí para contemplar nesses dias que as pessoas se envolverão em muitas coisas que não exaltam o Senhor. Eu tenho entendimento de que esse período é um período em que apenas as pessoas oficializam aquilo que é desde o tempo de Adão e que está todos os dias na casa das pessoas, no coração das pessoas. E aí tem um período que é liberado para você expor aquilo que está no seu coração desde Adão. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Quem está entendendo, diga amém. Ou seja, o que nós estamos para ver acontecer, eu digo porque de alguma forma você vai se deparar com cenas vindo para a sua casa, indo trabalhar, voltando do trabalho, tenha certeza, isso não tem nada novo nisso, é desde Adão. Apenas oficialmente as pessoas vão expor isso de forma mais oficial e esse período parece que deixa as pessoas mais animadas para fazer isso, né? Então, qual é a palavra de Deus para nós? A palavra que está escrita em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13, eu gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia. Você já está com o texto, a partir do verso 13 eu quero ler. Diz assim o texto da palavra para nós: portanto, estando com a mente preparada, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos oferece na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformeis com as concupiscências que antes tinhais na vossa ignorância. Antes, porém, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento. Veja aí, vamos repetir juntos, versículo 15. Vamos ler juntos aqui na tela. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. É aquilo que eu acabei de declarar, né? Nós vivemos, nós que fomos salvos por Deus em Cristo Jesus, nós vivemos com o plano, com a decisão e o plano de glorificarmos a Deus nas nossas ações. Vamos ler de novo o verso 15 que acabamos de ler. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Depois verso 16. Portanto, está escrito: sede santos, porque eu sou santo. O texto declara fortemente: quem é de Deus deve andar como ele é. Então, nesse período agora, irmãos, e é claro, né, de vez em quando alguém diz assim: pastor, esse período é um período que o pessoal se desvia só para participar do feriado. Eu digo, meu irmão, se a pessoa se desviou só para participar, talvez ele nunca foi crente, ou talvez faltou todas as EBDs, nunca leu a Bíblia, nunca teve uma experiência com Cristo, porque não entendeu a salvação. Eu fui salvo e eu sou separado do pecado e para Deus. Vivo para Deus. E assim como Ele é santo, eu também devo ser santo. O que é ser santo? É ser separado como Deus é separado. Deus não tem conexão com o pecado. Talvez você já se perguntou por que Jesus lá na cruz do Calvário,
ele tem um trecho que ele diz, que ele clama por Deus, e ele declara: por que me desamparastes? Não é? Pai, por que me desamparastes? Aquele trecho é muito mal compreendido por muitas pessoas. O que é que aconteceu naquele momento? O que nós entendemos que aconteceu, isso tem todo um respaldo bíblico, precisamos de mais tempo para desenvolver isso, mas eu quero, em rápidas palavras, dizer para você: Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E naquele momento, os nossos pecados estavam sobre ele. E pela primeira vez, Jesus sentiu o vazio da ausência do Pai. Ele não sabia o que era isso. Jesus nunca teve a distância do Pai. Ele nunca soube o que é o vazio de não ter o Pai com ele. E ali é a primeira vez e a repentina vez. Foi repentino o vazio, e então veio a sua morte. Jesus não estava fraquejando na fé, dizendo: Pai, por que me desamparaste? Mas ele estava sentindo o vazio que somente o pecador sente. Por quê? Porque ele se colocou no nosso lugar e ele assumiu, como vimos nos 2 últimos cultos, o meu pecado estava, vamos lá, completa aí, castigado em Jesus. E nesse momento, ele sofre o que um pecador sofre: a morte e o vazio. Agora, pastor, por que eu posso crer nisso? No Antigo Testamento, no dia da expiação anual, havia 2 animais que eram sacrificados. Um era sacrificado após a imposição de mãos, todo o seu sangue era esvaído numa bacia, depois ele era completamente queimado sobre o altar, o sangue era aspergido sobre o altar, esse sangue também era levemente barrufado sobre as vestes do sacerdote. Daí vem o entendimento de que o sangue de Jesus tem poder sobre mim. Porque quando o animal era sacrificado, o seu sangue era separado, era borrifado sobre as paredes do altar, e era também aspergido por meio desse borrifar nas vestes do sacerdote. Era uma declaração de que o sangue foi derramado, e este sangue foi derramado para comprar aquele que havia cometido o pecado, ser resgatado. Essa pessoa é resgatado por Deus e agora é propriedade de Deus. Quando nós declaramos: o sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida, é uma declaração semelhante ao que era feita lá no sacerdócio, que o sangue aspergido sobre declarava que o resgate foi feito. E então, diante dessa declaração, eu estou dizendo que eu sou propriedade de Deus e o mal não tem autoridade sobre a minha vida. Então, se você já se perguntou de onde se tira essa fala, né? O sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida, ela tem fundamento no Antigo Testamento e, é claro, no Novo Testamento, porque Jesus é esse Cordeiro que foi aspergido seu sangue, e que o sangue dele foi também sobre a terra. No caso ali, o altar era a cruz. Mas um outro animal era levado para o deserto para morrer de sede e fome, e havia uma pessoa separada para garantir que ele não seria protegido, levado por alguém, e que ele morreria de sede e fome. Por isso que Jesus, que comportou esses 2 sacrifícios em um só, ele tem sede na cruz. Ele não se alimentou e nem deram a ele água alguma. Ele estava com sede e fome no momento do sacrifício da crucificação. E ele, quando declara tenho sede, era para cumprir o que estava apontado no sacrifício do Antigo Testamento. Preste bem atenção, porque talvez você, quando leu o Levítico, quando leu
os textos de Êxodo falando sobre sacrifício, você ficou bem cansado, e eu costumo dizer que você tem que dizer para si mesmo: eu vou me cansar, mas é necessário. Chega de ficar procurando sabor em tudo, hein, gente? Como assim? Aí eu vou ler a Bíblia agora, mas se não tiver saboroso, eu paro. Meu irmão, acabe com isso. Eu vou ler a Bíblia agora, e pode vir sono, pode vir dificuldade, pode vir o que for, eu vou ler a Bíblia porque eu preciso da palavra de Deus. Amém, querido? É excelente dizermos para nós mesmos que nós sabemos que é muitas vezes enfadonho, mas prazeroso quando perseveramos. E aqui, então, nós estamos diante do assunto, a santificação. A santificação é um entendimento que te fará prosperar na batalha. E eu quero com você observar, claro, o versículo que nós já lemos aqui, que é nós paramos no verso 1 Pedro 1, versículo 17. Versículo 16. Vamos ler mais. Vamos ler o verso 17. Gostaria que você acompanhasse da sua tradução. Pode ser? Na sua Bíblia. Vamos ler mais então. Verso 17. Ora, se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoa julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Por que é chamado peregrinação aí? Porque nós nascemos de novo, não somos dessa terra, não somos mais. Tanto é que o nosso nome está registrado no livro da vida. Alguém já se perguntou por que o nome dos salvos são registrados no livro da vida? Você já fez essa pergunta? Quando você nasceu aqui, você não foi registrado num cartório aqui na terra, você existe. Você recebeu um número que chama-se de RG ou CPF, seja qual for, mas esses números é o número que você vai ter sua vida inteira. Porque o nome pode ser confundido, pode ter pessoas com o mesmo nome. Número não, número sempre pode ser igual até certo ponto, mas depois é diferente. E então, você nasceu na terra e você foi registrado na terra. Você nasceu de novo na terra, mas nasceu pelo Espírito Santo, e você nasceu como filho de Deus, portanto você é registrado na terra de seu Pai, os céus, e para lá você voltará, porque é a sua morada genuína a partir de então. Diga glória a Deus aí, meu irmão. Então, assim como você nasceu do céu, você tem que andar como o céu determina. Santidade. Você note que isso tem tudo a ver diante do campo de batalha. Porque no campo de batalha espiritual, eu estou falando, nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas sim contra os principados, as potestades, com todas as forças da maldade nas regiões celestes. Nesse campo de batalha, você precisará ter a convicção do que é a santidade. Você precisará ter convicção. Se você não tem convicção de que você tem que ser santo, como Ele é santo, você vai se embrenhar por todo qualquer vento de emoção. A emoção vai dominar você. Você, dependendo, se for no trânsito, você vai sair do carro, vai pular dentro, vai precisar nem um rapaz sair do carro, você voa dentro pelo vidro, pela porta, pelo espaço do vidro aberto, a pessoa é capaz de voar lá dentro. Pastor, quer dizer que a gente não tem mais direito, nem ter uma raivinha. Eu digo, meu irmão, eu estou falando que o freio para você não deixar a raiva progredir é o entendimento de que você tem um compromisso com Deus, você nasceu de Deus e você deve viver para a glória de Deus. Ficou claro aí, meu irmão? Porque nessa hora é a hora que alguém entende errado e diz assim: agora na Igreja Batista ninguém pode mais nem ter uma raivinha. Hein? Você não pode mais nem ter uma raivinha para ser crente na Igreja Batista agora. Meu irmão, está repreendido essa falta de entendimento, e em nome de Jesus, compreenda o que diz a Bíblia:
Você foi santificado por Deus e você precisa andar conforme a sua origem. Diga amém aí, meu irmão. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Então, na tradução fiel da King James aqui, vamos ler de novo o verso 17. Se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada homem, andai durante o tempo da vossa peregrinação aqui em temor. Ou seja, enquanto você estiver andando nessa terra, não se esqueça, Ele mede a vida de cada pessoa individualmente. Verso 18. Vamos ler junto aqui na tela mesmo, mais rápido. Portanto, vós sabeis que não fostes redimidos com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, de vossa vã maneira de viver, a qual recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, a qual foi verdadeiramente pré-ordenado antes da fundação do mundo, porém manifestado nesses últimos tempos por vós. E por ele crerdes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Ainda o verso 22. Visto que vos tendes purificado as vossas almas pela obediência à verdade através do Espírito, ao amor não fingido dos irmãos, vede para que ameis uns aos outros fervorosamente e com o coração puro. Verso 23. Tendo sido regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível pela palavra de Deus, o qual vive e é permanente. E é para sempre ali, né, conforme. Verso 24. Pois toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, e a flor cai. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que pelo Evangelho vos é pregada. Somente até aí o verso 25 só. Agora, veja bem, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no texto de Josué. Josué capítulo 3. Eu vou fechar esse assunto aqui hoje, observando no Antigo Testamento o que é que nós temos que compreender para entender a nossa santificação em Deus. Ok, gente? Olha só, gente, aquela fala assim, pastor, o senhor sabe, quando a pessoa conta um pecado, né, ela conta uma falha dela, mas não é uma falha assim, que foi um acidente, é uma coisa que está na vida dela. Aí ela diz, sabe como é que é, né, pastor? Eu também sou filho de Deus. Já ouviram essa? A pessoa está dizendo assim, eu sou uma pessoa igual todo mundo. O entendimento dela é que ela é filho de Deus, ela é filha de Deus, como todo mundo é. Irmão, se esse rapaz ou essa moça for crente, como eu disse, faltou EBD, não leu a Bíblia, não foi discipulado, faltou os cultos, chegou no final do culto, ou no meio do culto saiu, sem ouvir a palavra, porque não teve instrução, e nunca conseguiu ler a Bíblia toda, não sei, irmão, alguma coisa deu de empecilho. Por quê? Você tem entendimento que nem todo mundo é filho de Deus? Os irmãos sabem disso, né, irmãos? Nascidos na terra, o homem pecador não é filho de Deus, ele é criatura. Filho de Deus, só Adão, na criação. Depois de Adão, não mais filho de Deus. Essa linguagem de filho de Deus não existe mais.
Por quê? Porque o pecado desfigurou a imagem e semelhança que Deus imprimiu no homem. Ficou, por causa da graça comum, as características de Deus. Quais as características de Deus? O homem, mesmo em pecado, ele continua criando coisas, só que não na mesma capacidade de Deus, que criou do nada. O homem cria o carro, mas ele junta plástico, ferro, borracha, fio, metais diversos, e ele cria. Deus não, ele só ordena e faz. O homem precisa de trabalhadores para, Deus não, ele só diz e é feito. Então o homem está aqui, e Deus, você bota aí uma plataforma, milhões de quilômetros para cima, Deus está lá. Mas é uma característica de Deus, criar. Deus, quando criou a semelhança, ele expressou a pessoa dele. Do nada existe vida, a partir de Deus. Quando o homem se casa, a mulher se casa, do nada existe uma vida que vai vir ali. É ou não é? De uma célula que se forma, juntando com outra, vai formando até zilhões de células até a vida adulta. Perceberam? Isso tudo é herança da imagem. Mas em se tratando do coração que ama como Deus ama, o pecado desfigurou. Em se tratando do caráter, o pecado desfigurou. E como é que é esse desfigurar? O homem passa a querer tudo para si próprio, não mais para o seu semelhante em comum. Ele não observa nada sem benefício próprio. Já o Filho de Deus, quando veio ao mundo, rompeu com a própria vida para abençoar todas as pessoas. Notaram a diferença? Você quer saber se você está na vontade de Deus? Aquilo que você está fazendo só beneficia você ou abençoa pessoas. E esse abençoar é envolvendo salvação, hein, gente? Ah, pastor, eu tenho lá, eu dou um dinheiro de vez em quando para umas pessoas. Não, meu irmão, quero saber se o seu coração ama pessoas serem salvas e se o seu dinheiro está envolvido com isso. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Diga amém aí, meu irmão. Amém. Olha só, nós estamos diante de um desafio enorme. E diz o texto de Josué, capítulo 3. Veja aí, a partir do começo. Leia aí na sua tradução. Levantou-se Josué de madrugada e com todos os israelitas partiram para Sitim e foram até o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. Ao fim de 3 dias, os oficiais passaram pelo meio do acampamento e ordenaram ao povo: quando virdes a arca da aliança do Senhor, o vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Haja contudo, olha aqui, verso 4. Haja contudo distância entre vós e ela, a cerca de 2.000 côvados. Não vos achegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, porque por este caminho nunca passastes antes. Disse Josué também ao povo, repita aí comigo, disse Josué também ao povo: santificai-vos, pois amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Então, no final dessa passagem aqui, o que vai acontecer? Os sacerdotes vão na frente com a arca simbolizava a presença de Deus, a palavra de Deus no meio do povo, as tábuas da aliança estavam lá dentro, a vara de pastor de ovelhas, que era de Arão, aquela vara que floresceu quando na disputa entre os chefes havia uma rebeldia no meio do povo e perguntaram:
por que Moisés e Arão lideram a gente? E aí o Senhor definiu por quê. Tragam as varas dos líderes. Cada tribo pôs uma vara junto. E no outro dia, conforme Deus ordenou, a única vara que floresceu e deu fruto de uma madeira morta, seca, ela não só cresceu de novo, mas deu fruto numa noite. Declaração claríssima de que Deus era com Arão e com Moisés. Esta vara estava dentro da arca. Dentro da arca tinha o que mais? O maná. Uma amostra do maná estava dentro da arca. A palavra, as tábuas da lei, a vara e uma amostra do maná. Essa arca ia na frente. Eles tinham que ter a distância de 2.000 côvados. Note aqui, há um simbolismo aqui. Por mais que você se separe para Deus, você nunca estará totalmente próximo dele como deveria, como você imagina estar, porque a sua santidade é demasiadamente superior. Mas você deve estar com o propósito de ir ao encontro, de seguir os seus passos. Meus irmãos, a arca passaria no meio do povo, e após ela passar, eles fariam o quê? Iriam atrás, ou seja, aonde a arca estiver, nós também iremos. Só que essa arca, ela foi de encontro ao Rio Jordão. E você pensa que veio um barco para vir pegá-los? Não, não, não. Quando o sacerdote puseram o pé na água, o Rio Jordão se abriu para que eles pudessem passar. E o povo passou e viveu aquela maravilha também. Agora, entenda bem aqui. Qual é o entendimento de santificação que nós precisamos ter? Por mais que Deus esteja nos céus, eu estou distante dele 2.000 côvados. Estão entendendo aqui o que eu estou comparando com o texto bíblico? Mas por segui-lo, por obedecê-lo, por caminhar o mesmo passo que ele, então eu irei também viver o que ele declarou que eu iria viver. Notaram aí? Quando nós falamos de santificação, você pode declarar assim: pastor, mas Jesus está lá no céu. Pastor, mas Deus está lá no céu. Como é que eu vou saber como é que eu vou agir? Aí vem o entendimento da arca que esteve no nosso meio, Jesus. Aí está o entendimento do verbo vivo que se fez carne e habitou entre nós. Uma pessoa habitou entre nós, que falava, agia para com os outros e perante Deus. E os discípulos contemplaram tal coisa. Nós sabemos qual é o caminho da santificação. O caminho da santificação se chama Jesus Cristo. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou caminhar na mesma passada que me é ordenado. Santificai-vos, pois amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Irmãos, quando eu estava lendo essa passagem, na verdade, quando veio à minha mente essa passagem bíblica, que eu fico assim, trocando pensamento com Deus, eu chamo assim, trocando pensamento com Deus, porque eu estou ali me expondo diante de Deus, pedindo a Ele direção que eu vou pregar. E veio uma fala ao meu coração muito forte sobre essa passagem, porque eu posso fazer a seguinte pergunta: pastor, mas por que eles tinham que se santificar? Eles já estavam ali, já tinham saído do Egito, já tinham feito tudo que tinham que fazer. Não era só dizer assim: olha, agora vocês venham atrás de mim. Mas não, irmãos, Deus deu espaço de um dia, seria no outro dia que eles iriam dar essa caminhada de encontro ao Rio Jordão. E o Senhor declarou: santificai-vos, pois amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Aí vem a pergunta, hein?
Mas se Deus vai fazer, para que eu preciso me santificar? Já disse que vai fazer. Meus irmãos, olhe, veja bem. Quando nós lemos o texto de 1 Pedro, o texto lá está gritando, dizendo: santificai-vos, santificai. Por quê? Porque todos os que vivem separados para Deus têm visto o Senhor fazer maravilhas. Todos. E quem não tem feito isso? Meu irmão, você vai ver os 2 filhos de Arão, que foram até o tabernáculo e foram bêbados, e pegaram fogo que não era o fogo que havia sido tirado do altar, e entraram no tabernáculo. O que aconteceu com os 2? Eles foram fulminados. É um dos textos bíblicos mais fortes, porque mostra que entrar na presença de Deus é preciso entrar com respeito. Pastor, isso reprova a bebida, esse texto? Também, meu irmão, mas é muito mais forte do que isso. Reprova a bebida? Sim, de certa forma, sim. Eu não dou conselho para ninguém beber. Na nossa cultura no Brasil, então, a bebida está quase sempre associada à desordem e destruição familiar. Você vai encontrar países onde crentes até bebem. Está ligado à cultura, mas mesmo assim eu não aconselho ninguém a beber. E a Bíblia também vai dar esse conselho. Não é nosso assunto hoje. Mas eu estou tocando no assunto santificação. Eu quero aqui dizer para você, meu irmão, mesmo Deus indo fazer a maravilha que foi passar o Rio Jordão para ir de encontro à terra de Canaã, Ele ordenou que eles se santificassem. Hoje em dia nós temos aqueles que estão se santificando, estão vendo o que Deus está fazendo. E temos também aqueles que não estão levando em consideração o chamado do Senhor. E sabe como é que esses vão ficar? Eles não participam, ouvem falar que Deus faz, mas não contemplam com o coração cheio da graça, porque só quem está conectado com o céu pode ver o que Deus está fazendo. E cuidado, meu irmão, porque nesse tempo nós podemos muito facilmente ficar impregnados de incredulidade. Só basta você caminhar vendo notícia ruim. Daqui a pouco você não sabe mais o que crer. Ler a Bíblia, buscar a Deus, viver em santidade, é agir dessa forma. Como eu disse, veio ao meu coração algo muito forte sobre essa passagem. Entenda, Deus libertou o povo de Israel, Deus tirou-os do Egito, e antes disso, Deus fez o povo de Israel do zero. Estava lá Abraão, com 75 anos, você já conhece a história, e ele gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou 12 filhos, o nome de Jacó foi mudado para Israel, e ali foi constituída a nação de Israel. Esta nação foi levada para o Egito, Deus deixou que eles se multiplicassem, foram muito abençoados lá, até serem subjugados pelo Egito. E Deus fez isso de propósito, Deus deixou com que eles vivessem tudo aquilo propositalmente. Pastor, mas como assim, pastor? Meu irmão, não existia jornal, não existia rede social, não tinha YouTube, não tinha absolutamente nenhum tipo de comunicação rápida que tem hoje. Não havia telefone, não havia nenhum tipo de comunicação rápida. Então Deus fez com que o povo de Israel se tornasse conhecido por ser um povo escravo, 400 anos. E do nada, na visão de quem está de fora, este povo foi levado a ser multimilionário. Quando eles saíram do Egito, o Egito empobreceu, pois a riqueza do Egito foi transportada para eles. Os egípcios pagaram para eles irem embora e deram a eles riquezas. Pode estudar isso depois, você vai ver isso. E o que aconteceu? As nações ouviram falar o que Deus fez, e todos sabiam que existia uma nação que surgiu
do nada, no sentido de que ninguém dava nada por ela, e o Deus dos céus pôs a mão sobre ela, e com mão poderosa a tirou do Egito, e a levou, passando pelo Mar Vermelho, passando pelo Rio Jordão, sem barco, sem ponte. Água saiu da pedra, pão desceu do céu, cordozins voaram para o deserto. Se você for estudar a dinâmica daquelas aves, elas nunca voariam para o deserto, mas Deus mandou e elas mudaram a sua rotina. As nações ouviram falar tudo isso. Se você estudar o texto, antes deles entrarem na terra de Canaã, as nações ao redor de Canaã já tinham ouvido falar como eles tinham sido arrancados do Egito, com mão poderosa. A ênfase era quem? Não era o povo de Israel, a ênfase era o Deus do povo de Israel. Meus irmãos, até hoje você vê um crente de peito cheio: Deus tem me usado, Deus tem me usado, Deus tem feito, Deus tem realizado, mas a ênfase nunca foi o servo, a ênfase sempre foi o Deus dos céus. Meu irmão, o peito seca na hora, e fica como deve ser, humilde, humilde. O Deus dos céus é que é a ênfase. Por isso, meu irmão, quando nós olhamos para essa passagem, santificai-vos, pois amanhã fará o Senhor maravilhas, Deus ia fazer algo sobrenatural, e Ele estava convidando o povo de Israel a participar. Eu digo hoje aqui, hoje à noite, Deus está convidando você a participar das maravilhas dEle, que Ele já manifestou há mais de 2000 anos, quando mandou o seu Filho aqui. Então, meu irmão, se arranque de onde você estiver amarrado, preso no pecado, em qualquer dificuldade, mazela que seja, e coloque os seus pés na caminhada dos céus, na ordem do Pai. A caminhada dos céus se chama Jesus Cristo. Seja um discípulo autêntico, seja um discípulo genuíno. E conforme disse Pedro, se você é santo, você ama as pessoas. Meu irmão, de vez em quando a gente vai encontrar uma dificuldadezinha ou não? De vez em quando. De vez em quando você vai precisar estar liberando perdão o dia todo para alguém? De vez em quando. De vez em quando você vai ter que conversar com a pessoa e liberar perdão para ela? De vez em quando. E de vez em quando você vai sentir vontade de matar um? De vez em quando, pode ser, uma vezinha ou outra, vai ter essa situação. Mas você vai se lembrar que Deus te convidou para caminhar a caminhada do céu, para ser um discípulo de Jesus, para andar em santidade, e você vai romper com a proposta do pecado e vai declarar: assim como essa pessoa está me causando dano, um dia eu causei muito também, e eu abençoo a vida dela com salvação. E aí, meu irmão, é para qualquer um, qualquer pessoa. Eu me lembro quando eu era novo na fé, eu estava com uns 3 meses na fé, eu tinha a minha primeira experiência de ver a glória de Deus, né? Não era 3 meses, não tinha mais tempo já, tinha, eu acho, 6 meses, já tinha ido para o retiro. E eu cheguei para uma pessoa e disse: rapaz, mas Deus é tão maravilhoso, por que o diabo está nessa? Vamos orar para o diabo ser salvo. Eu me lembro, quando me lembro disso eu morro de rir. Por quê? Porque, irmão, o meu coração lá é totalmente tomado pela graça de Deus. Deus é muito bom, Deus é maravilhoso. Como é que o diabo está fora dessa, rapaz? Rapaz, vamos orar para o diabo sair do que ele é. Só a mentalidade de um novo na fé, irmão. Só a mentalidade de um novo na fé. Todos nós sabemos que o diabo já foi julgado. Já foi julgado. Já está determinado. Tanto é que quando Jesus disse que o inferno, na parábola que ele conta do reino: ide malditos para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos.
O inferno não foi preparado para os homens, foi preparado para o diabo e seus anjos. Mas por que o homem vai, pastor? Você lembra que a serpente, quando derrubou Eva e Adão, ele disse assim: vocês serão como Deus. Satanás levou-os à queda, na mesma queda dele. Ele foi expulso do céu porque ele queria ser como Deus. Então o homem terá que ir para o mesmo lugar que Satanás um dia será lançado. Mas Deus nos amou em Cristo Jesus e nos deu o escape do inferno, nos dando a salvação em Jesus Cristo. E esta salvação nos trouxe regeneração, justificação e a santificação. Fique de pé no seu lugar, vamos orar. Meu Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora, Senhor, desfazendo todas as mazelas malignas do pecado que tão de perto nos rodeia. Todo aquele, Senhor, que hoje entrou aqui, Senhor, impregnado com as tentações, sendo tentado e até caindo na tentação. Meu Pai, eu te peço a santificação do meu irmão por meio do arrependimento dos pecados. E nós nessa hora, Pai, queremos nos abraçar com a Tua palavra. Queremos nos colocar diante de Ti, meu Pai, e andarmos após o Senhor. E andarmos após o Teu Filho Jesus Cristo, como discípulos autênticos, vivendo em santidade, andando conforme a Tua palavra. E portanto agora, Pai, nos colocamos diante de Ti, arrependidos dos nossos pecados. Sim, Pai, eu quero orar com meu irmão. Arrependidos dos nossos pecados, queremos andar conforme o Senhor Jesus Cristo. Sim, Pai, pedimos, Pai, misericórdia nesse tempo, aonde os homens que se afastaram de Ti em Adão, ainda permanecem com seus olhos cobertos, ainda permanecem na cegueira, não conseguem contemplar ainda. Mas nós Te pedimos, Pai, misericórdia sobre essa geração, misericórdia sobre o nosso município, misericórdia sobre o estado do Rio de Janeiro, misericórdia sobre a nossa nação, Pai. Senhor, tenha misericórdia. Levante as suas mãos, meu irmão. Faça uma oração agora declarando a sua santidade ao Senhor. Faça uma oração declarando santidade ao Senhor. Senhor, me arrependo. Senhor, eu declaro que vou andar conforme Jesus Cristo. Eu declaro, Senhor, firmado os meus pés hoje na rocha. Sim, Pai, oramos assim no nome de Jesus.